Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o conjunto dos números naturais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Os números naturais. Tema da nossa aula de hoje são os primeiros e mais básicos números que temos em matemática. E entre eles, podemos estabelecer diversas relações. Para iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar a forma pelo qual os números se compõem. No conjunto dos números naturais, temos 10 algarismos fundamentais que geram todos os outros números, que são infinitos, não esqueça. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E a partir deles conseguimos escrever qualquer número. Você deve estar se perguntando, afinal, por que chamamos de símbolos e algarismos? Os símbolos são marcas, coisas que possuem um significado. Por exemplo, este símbolo aqui nos diz algo? Passa alguma informação? Sim, este é o símbolo de pare, bem comum nas nossas ruas. E este aqui, conseguimos entender? Isso, ele nos diz que precisamos fazer silêncio. Os números também são símbolos, pois eles representam algo para nós, nesse caso, representam quantidades. No processo de composição de números, trabalhamos com junção de algarismos, ou seja, de símbolos que representam quantidades. Começamos com o primeiro número que inicia no conjunto dos números naturais, o número 0. Na sequência, temos os outros algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E, a partir do 9, mudamos o nome do conjunto. Temos agora o algarismo 10. Na sequência, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, até chegarmos de novo ao 20. Agora perceba, os únicos algarismos com nome diferenciado são os de 0 a 19. E a partir do 20, o nome dos algarismos será uma junção. Observe, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e, em todas as dezenas, esse modelo se repetirá. Desse modo, temos aí no final 30. De novo, 31, 32, 33 e assim por diante. Na dezena do 40 temos 41, 42 e assim por diante. Tudo isso se repete, tá bom? Bom, agora que relembramos como funciona a composição de números, veremos detalhadamente algumas relações entre eles. Vamos lá, vamos começar com a de antecessor e de sucessor. Vamos lá. O antecessor é o número que vem antes, o número anterior. Ele sempre depende de qual número você tem como referência. Por exemplo, o número 487 tem como antecessor o número 486. O número 7.548 tem como antecessor o número 7.547. E assim por diante. Uma dica muito boa é você associar, ou seja, ligar a palavra antecessor
antecessor a palavra antes. Assim, fica mais fácil para você lembrar. Agora, o sucessor é justamente o oposto disso. É o número que vem depois do número de referência. Por exemplo, o número 265 tem como sucessor o número 266. O número 78.496 tem como sucessor o número 78.497 e assim por diante. Associe a palavra sucessor ao significado de suceder, que significa aquilo que vem depois, que sucede. Muito bem. Então, não esqueça, é muito importante, o antecessor vem antes e o sucessor vem depois, sucede o número. Bom, aprendemos a relação entre o antecessor e o sucessor no conjunto dos números naturais. Agora, veremos a composição dos números pares e os números ímpares. Bem tranquilo de entendermos os números pares e ímpares. Vamos lá. Primeiramente, entenda que, embora o zero represente o vazio, a ausência, ele é considerado, sim, uma quantidade e tem uma definição nesse sistema. O número zero é par. Nunca se esqueça disso. Para ficar mais fácil, você só precisa compreender os 10 primeiros números do conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, para conseguir identificar qualquer outro número. Eu explico. O zero é par, certo? Então, o próximo número é ímpar. No caso, o número 1. O próximo número 2 é par. Já o 3 é ímpar. O quarto é par. O 5 é ímpar. O número 6 é par e o 7 é ímpar. O 8 é par. E, por último, o 9 é ímpar. Muito bem. Assim, conseguimos perceber que temos 5 números pares e 5 números ímpares. Mas e como fica a questão dos outros números? Vamos observar na tela. Se o número termina com um dos algarismos do conjunto par, logo, ele é par. Porém, se terminar com um algarismo do conjunto ímpar, logo, ele também será ímpar. Bem tranquilo, bem fácil. Vamos ver alguns exemplos. O número 48 é par, muito bem, porque ele termina com o algarismo 8, que é par. O número 789 é ímpar ou par? Ele é ímpar, muito bem, pois termina com o algarismo 9, que é ímpar. O número 216.515 é um número ímpar ou par? Ele é ímpar, pois termina com o algarismo 5, que também é ímpar. Por fim, o número 780 é ímpar ou par? Ele é par, muito bem. Ele termina com 0, que é um número par, muito bem. Muito bom, conseguimos compreender como funciona o processo de identificação de números pares e ímpares, além da relação entre antecessor e sucessor entre eles. Você conseguiu perceber que contamos os números de 10 em 10? Sempre que completamos um conjunto de 10 números, eles mudam de nome. Isso acontece porque o nosso sistema de contagem é chamado de decimal. Para entendermos melhor essa questão, vamos utilizar o quadro de ordens e classes. Vamos lá. A primeira classe que temos é a classe das unidades simples.
Começamos da direita para a esquerda. Temos a primeira ordem, a ordem das unidades. Observe bem aí embaixo. A segunda ordem é a ordem das dezenas. A última ordem é a ordem das centenas. E na classe dos milhares, observe bem, na classe dos milhares temos a ordem das unidades de milhar, a ordem das dezenas de milhar e a ordem das centenas de milhar. É muito importante você compreender que cada vez que tivermos um conjunto de 3 ordens, logo teremos uma classe. Por exemplo, a classe dos milhões, ela é composta pelas ordens das unidades de milhão, preste bem atenção, unidades de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. A classe dos bilhões, por exemplo, apresenta também a mesma estrutura, composta com a ordem das unidades de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. E assim por diante, nos trilhões, quadrilhões, etc. Qualquer número pertencente ao conjunto dos números naturais, que é o conjunto N, pode ser colocado neste quadro, lembrando sempre que devemos colocar da direita para a esquerda. Vamos testar. O número 214 é composto pelos algarismos 2, 1 e 4. Esses números, quando colocados no quadro de ordens e classes, isto é, da direita para a esquerda, mostram que são compostos por 2 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Agora vamos usar um número mais alto. Vamos lá. O número agora é 94.287. Colocamos no quadro de ordens e classes, lembrando da direita para a esquerda. Começamos com o algarismo 7, depois o 8, a seguir o 2, o 4 e, por fim, o número 9. Conseguimos definir que ele é composto por 9 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 2 centenas, 8 dezenas e, por fim, 7 unidades. Agora, não vamos utilizar o quadro de ordens e classes para colocar os números. Preste bem atenção. Vamos usar a nossa mente. Então, quantas dezenas eu tenho neste número aqui? Se você respondeu que temos 7, acertou, meus parabéns. Se lembrarmos da sequência do quadro de ordens e classes, conseguimos perceber que o 7 representa a dezena. Muito bem. Vou fazer outra pergunta. Qual é a 9ª ordem dos números naturais? Você consegue responder? Pense com calma, com tranquilidade. Vou te dar algumas dicas. Por exemplo, as classes são compostas por 3 ordens cada. A primeira é a classe das unidades, a segunda é a classe dos milhares e a terceira é a classe dos milhões. Conseguiu responder? E a resposta é a ordem da centena de milhão, a 9ª ordem. Lembra que elas estão de 3 em 3 ordens? Elas sempre terão nomes parecidos, que são a junção da classe na qual elas pertencem com a ordem que elas têm. Portanto, não esqueça, classe da unidade, unidade, dezena, centena. Classe do milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E depois disso temos as classes do bilhão, do trilhão e assim por diante. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Após todos esses conceitos novos sendo dados, vamos praticar um pouquinho? Chegou a hora da atividade!
Atividade número 1 na tela. Observe os números no quadro. Observe aí, temos vários números diferentes nesse quadro. Vamos à letra A. Quais são os números pares? Lembrando o que são números pares e qual é a forma que nós descobrimos quais são os números pares aí neste quadrado. Letra B. Quais são os números ímpares? Letra C. Qual é o maior e o menor número par? E letra D. Qual é o maior e menor número ímpar? Lembrando que você precisa responder a letra A e B para poder conseguir responder a letra C e D. Nós precisamos dessas informações. Vamos responder? Vamos observar aí um número no quadro. Nós temos aí 4.512. Vamos começar por ele. Vamos à resposta. Vamos à letra A. A resposta é? Muito bem. Nós temos aí o primeiro número par, 4.512. Ele está bem ali, ó, ali no quadro. Ele termina com o algarismo 2, que é par. Nós temos também o número 48, que termina com o algarismo 8, que é par. O número 24, que termina com o algarismo 4, que é par. E o número 242, que termina com o algarismo 2, que também é par. Fora esses números aí, nenhum outro termina com algarismos pares. Portanto, nós temos aí somente esses números pares. Vamos à resposta da B. A resposta é? Muito bem, nós temos aí todos esses números ímpares. Observe bem que todos eles terminam com um algarismo ímpar, tá bom? Preste bem atenção. Nós temos aí 587.441, temos o número 487, o número 7.849, todos eles terminando com algarismos ímpares. Vamos à letra C, a resposta? Muito bem. Nós temos aí qual é o maior e o menor número par. O maior número par é o número 4.512. E qual é o menor? O menor é o número 24. E na letra D, a resposta é? Muito bem, o maior número ímpar é 754.869. Ele é bem grande. E o menor número ímpar é o número 9. Muito bem. Atividade número 2. Qual é o antecessor e o sucessor dos seguintes números? Letra A, 45, letra B, 784, letra C, 2, letra D, 7.846 e letra E, 845.578. Vamos às respostas? Muito bem, analise aí, observe. O antecessor é o número que vem antes e o sucessor vem depois. Na primeira questão, nós temos aí o número 45, o antecessor dele é o 44 e o sucessor é o 46. Observe bem, antecessor vem antes e sucessor vem depois. Então, observe todas as respostas, compare com as suas, tá bom? Parabéns! Letra B, a resposta é? Muito bem. Temos um número aí de referência, não esqueça, eu preciso de um número de referência. 784 é o número de referência da letra B. O antecessor é o 783 e o sucessor é o 785. Na letra C, a resposta é? Muito bem. O 2 é o número de referência. O antecessor é o 1 e o sucessor é o 3. Letra D, a resposta é? Temos o número de referência 7.846, o número que vem antes, o antecessor, 7.845, e o sucessor
7.847. E na letra E, a resposta é, temos o número de referência aí, 845.578. O antecessor dele é o 845.577. E o sucessor, aquele que vem depois, 845.579. Muito bem. Atividade número 3. Os números abaixo são formados por quantos algarismos? Letra A, 154.547. Letra B, 78. Letra C, 459. Letra D, 14.548. Letra E, 2. E letra F, 458.784. Vamos às respostas. Letra A resposta é? Muito bem. O número 154.547 tem 6 algarismos. 1, 5, 4, 5, 4, 7. Muito bem. Letra B, a resposta é 2. O número 78 é composto por 2 algarismos, o 7 e o 8. Letra C, a resposta é? Muito bem. O número 459 é composto por 3 algarismos. Letra D, a resposta é 5. O número 14.548 é composto por 5 algarismos. 1, 4, 5, 4, 8. Letra E, a resposta é 1. Número 2 é composto por 1 algarismo. Número 2. Letra F, a resposta é 6. O número 458.784 é composto por 6 algarismos. 4, 5, 8, 7, 8, 4. Atividade número 4. Vamos responder juntos as perguntas sobre o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Vamos lá. Letra A. Qual a segunda ordem? Letra B. Qual a primeira classe? Letra C. Qual a sétima ordem? E letra D. Qual é a quarta classe? Vamos às respostas. Letra A. A resposta é? Muito bem, é a ordem da dezena. A segunda ordem é a ordem da dezena. Letra B, a resposta é? Muito bem. A primeira classe que temos no quadro de ordens e classes é a classe da unidade. Letra C, a resposta é? É a ordem das unidades de milhão. É a sétima ordem. E letra D, qual é a quarta classe? Quarta classe é a classe do bilhão. Não esqueça, nós temos aí classe do bilhão. Pode vir outras depois dela. A classe do trilhão, do quadrilhão e assim por diante. Você acertou as questões? Se for necessário, veja novamente esta aula. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. E na aula de hoje vimos muito mais sobre o conjunto dos números naturais. Não se esqueça que ele tem como símbolo a letra N. Esse conjunto é composto por símbolos que chamamos de algarismos. Eles representam quantidades, não esqueça. São o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E com esses algarismos podemos compor qualquer número que quisermos. Quando completamos um conjunto com 10 números, ele automaticamente ganha um novo nome. Por exemplo, temos o número 10, 11, 12 até o 19, depois o número
20, e ele é acompanhado pelos algarismos fundamentais do ladinho, ou seja, 0 a 9. Por exemplo, temos o 20, 21, 22, 23 e assim por diante, até completarmos uma nova dezena. Logo, o algarismo será promovido novamente, nesse caso para o número 30. Vimos também que os números naturais possuem ordens e classes. Iniciamos com a classe da unidade, que tem unidade, dezena e centena. Logo após, classe do milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E aí temos a classe do bilhão, a classe do trilhão e assim por diante. É isso aí, espero você aqui no nosso próximo encontro. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!